Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje eu vou comentar com vocês a respeito do frio intenso que se abateu aí sobre o hemisfério sul aqui na América Latina e algumas considerações que eu quero trazer para vocês para uma reflexão. Vocês sabem, eu já fiz em outros vídeos, eu gosto muito desse tema, por exemplo, de transferência de calor e massa. Gosto muito de temas ligados, por exemplo, à termodinâmica. Por quê? Porque são fenômenos físicos que é muito interessante. A partir do momento que você faz uma experiência, você analisa, você coloca num recipiente, um líquido, coloca uma quantidade de calor, monitora o tempo em que aquele calor está sendo alimentado ali para aquela substância, e você atinge propriedades daquela matéria que você consegue depois reproduzir. Quantas vezes você utilizar as leis da termodinâmica, você chegará sempre aos mesmos resultados finais. Por que eu estou colocando isso? Porque, seja do ponto de vista da termodinâmica, seja do ponto de vista de transferência de calor e massa, você numa experiência não observa que as coisas aconteçam de um jeito. Então, por exemplo, trouxe aqui esse recipiente, por exemplo, com um gás em alta pressão, certo? Tem aqui um tubinho. Se eu acionar o dispositivo de saída do gás, ele vai, numa velocidade de diminuição de pressão aqui dentro, ele vai, vocês já viram isso, vai simplesmente congelar a superfície desse cilindro, exatamente em função da rápida diminuição de pressão que está aqui dentro. Isso vai causar uma diminuição da temperatura em função aqui da superfície desse recipiente. A gente vê isso em vários recipientes aí de refrigerantes, bebidas e tal, que dependendo da temperatura que está e da pressão que está ali, na hora que você abre, aquilo congela, por exemplo. Isso vai acontecer sempre. Não é possível, num recipiente desse, você abrir, por exemplo, aquilo e ferver, como existem outras experiências, onde há uma liberação realmente de calor, e à medida que você coloca aquilo em reação, você vê aquilo simplesmente ferver, né? Ele expele um calor durante a reação química. Vocês lembram das relações endotérmicas, exotérmicas. E aí, por que eu estou colocando isso? Eu, ao ver, constatar as temperaturas aqui no sul, que já se havia anunciado, de um ciclone extratropical, que colocaria temperaturas muito baixas em todo ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando a São Paulo, o Sudeste caminhando e tal. Temperaturas realmente muito baixas, que fizerem em alguns lugares nevar, ter chuva gelada. E aí é claro que eu tenho que assistir àquele jornal que só prega desinformação, você sabe, aquele jornal televisivo, que ele tem que chamar alguém para dizer que esse efeito do frio intenso que nós sofremos nos últimos dias é efeito do aquecimento global. Então, olha que coisa maravilhosa. Esse meteorologista que foi chamado ali, ele poderia jogar todos esses livros no lixo. Realmente jogar tudo no lixo, porque eu nunca vi um experimento físico que em algum momento ele leva para um resultado e depois, num outro momento, você repete a experiência e ele vai para o outro resultado. Então, quer dizer, nós temos então um frio intenso que em vários lugares, o frio em maio, ele só é equiparável a um frio medido em 1961, e o meteorologista vem para afirmar que é por causa do aquecimento global. Então você tem que acreditar no meteorologista que, porque está havendo o aquecimento global, nós estamos sofrendo frio mais intenso. E aí eu vejo a desonestidade intelectual do profissional. Ele sabe muito bem que na Antártida existe um fenômeno chamado oscilação antártida. A oscilação antártida, ela é um fenômeno que regula as massas de ar entre a Antártida e as outras latitudes. Então, entre a latitude, não vou aqui ser bastante específico, mas entre a latitude 40 e 65, são latitudes ali já próximas da Antártida, em certos momentos, a oscilação
ela se torna negativa. Negativa no sentido da Antártida. Então há uma quantidade de ar gelado tão grande na Antártida e não há uma força de ventos que vem das latitudes mais baixas. Tudo é uma questão física estudada há muito tempo. Eu vou deixar nas referências aqui matérias ali entre 2010 e 2016. Vocês vão ver o número de besteiras que esses pesquisadores falavam desde 2010, como coisas como, por exemplo, o gelo nas bordas, 2010, hein? O gelo nas bordas da Antártida está derretendo ou se partindo em icebergs, mais do que está nevando no interior da Antártida. Como não há neve suficiente para substituir o gelo, que se perde nas bordas, no total, a maior parte do gelo está perdida na Península Antártica. Não, isso não acontece. Os grandes blocos de icebergs que se soltaram foi exatamente pelo excesso de gelo, não por derretimento. Então isso aqui é uma grande falácia. Os grandes icebergs que se soltam ali, né, no Mar de Wendel, por exemplo, na Antártida, não é por derretimento. É por excesso de gelo, que o gelo vai se acumulando por cima ali do mar, e simplesmente ele chega a um ponto, ele fratura e ele é expulso, por exemplo. Então é exatamente por excesso de gelo, não por derretimento, né? Mas o cidadão aqui em 2010 diz, não, porque as bordas da Antártida estão derretendo, né? E esse cidadão que deu entrevista lá para o canal televisivo que só desinforma, ele chega ao ponto de dizer, não, é porque são o ar quente que está indo para a Antártida, que aqueceu a Antártida, e aí o ar frio sai da Antártida. Em nenhum momento ele fala da oscilação antártida, que está num nível de oscilação antártida negativa. Quando a oscilação se torna positiva, o ar gelado ainda ele fica preso dentro da Antártida, porque existem massas de ar que estão vindo de outras latitudes, vindo de latitudes mais baixas do cone sul, que bloqueiam essas massas de ar e elas ficam por um período de meses, por exemplo, dentro da Antártida. De repente ela acumula aquele gelo, ela consegue furar essa massa de ar que está vindo das latitudes mais baixas, e ela fura e se torna os tais ciclones extratropicais, como nós temos agora nos últimos dias. Em nenhum momento, o meteorologista cita o Laninha. Ele deveria citar o Laninha, porque nós temos um Laninha, eu já venho comentando isso em outros vídeos, extremamente forte desde o ano passado. O Laninha que fez que a gente tivesse um verão bastante chuvoso, né? Principalmente no norte e nordeste. Veja que está chovendo até muito agora no norte e nordeste. Efeito do Laninha, porque quando é o El Niño, chove menos no norte e nordeste e chove mais centro-oeste e principalmente no sul do Brasil. Isso não sou eu que estou afirmando. Isso, os dados já de várias dezenas de anos mostram isso. Quando você está sob o efeito do Laninha, há uma maior precipitação nessa faixa e vem menos ar de chuva para o Cone Sul. Isso significa que houve um bloqueio menor para as massas que vêm da Antártida, o que justifica por que a formação de vários ciclones extratropicais nos últimos anos. Porque a predominância nos últimos anos, desde ali de 2015 mais ou menos, a predominância é do Laninha. Coisas que anos atrás, no final dos anos 90, começo do século, era do El Niño. Então vocês ouviam sempre falar, olha, o Pacífico, ele se aqueceu 3 graus, 4 graus acima do que seria uma média. Então formou grandes massas de vapor, né, que subiram ali do Pacífico, próximo ali do que seria o Peru, o Equador, e passaram por cima dos Andes gigantescas massas de vapor que se condensaram e vieram descendo e tal. No Laninha não, as temperaturas, se vocês pesquisarem, gente que é especialista nisso, mostra que as temperaturas do Pacífico agora, desde o ano passado para cá, estão cerca de 1,5 grau menores do que essa média que eles calculam. Por isso, o fenômeno do Laninha, que, interessantemente, nesse ano, ele está se estendendo até próximo ao inverno no hemisfério sul e deve continuar até próximo da primavera. Então, provavelmente nós teremos um inverno mais chuvoso do que é o inverno tradicional aqui nessa região sul, de ser um inverno mais seco.
E agora, em nenhum momento, o meteorologista cita o Laninha. Por que ele não cita o Laninha? Ele não conhece o Laninha? Ele está lá no Instituto de Pesquisas Espaciais e tal, ele não ouviu falar do Laninha? Claro que ele ouviu falar do Laninha. Ele não ouviu falar da oscilação antártica? Ele ouviu falar da oscilação antártica. Mas a partir do momento em que o canal televisivo, que só desinforma, ele consulta ali o pesquisador para que ele faça aquela matéria para o jornal televisivo, ele já faz um filtro, ele apaga aquilo tudo, ele já setou, falou, não, eu tenho que falar do aquecimento global. O objetivo aqui é eu falar do aquecimento. E aí ele chega à pantomima de jogar no lixo tudo que ele deve ter estudado de termodinâmica, transferência de calor e massa, que ele usa um fenômeno físico, né, no caso do esfriamento, para dizer que o fenômeno do esfriamento foi causado por um aquecimento global. Então, fica aqui para vocês, né? Cuidado realmente com os picaretas midiáticos junto com os cientistas. Os cientistas, como eu sempre falo para vocês, esses seres do bem, certo? Então, cuidado com essa junção mídia mais cientistas. Isso ainda nós vamos ter muito que falar sobre isso.